A escuridão da dúvida pode parecer um véu impenetrável, especialmente quando nos encontramos no meio de uma jornada, sentindo o peso das lutas e a tentação de parar. Mas lembre-se de que as batalhas mais intensas muitas vezes precedem as maiores vitórias. Existe uma verdade poderosa em Gálatas 6:9 que ecoa em nossos corações. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não desanimarmos. Esta palavra é um bálsamo para a alma cansada, um lembrete de que cada passo dado, cada oração proferida, cada ato de fé, mesmo que pareça insignificante no momento, está semeando para uma colheita abundante. Não se trata apenas de esperar, mas de persistir, de continuar a caminhada com a certeza de que o tempo da colheita virá. Imagine a luz dourada da alvorada rompendo as sombras da noite, dissipando a incerteza e anunciando um novo dia repleto de possibilidades. Essa mesma luz, que não falha em chegar, é um reflexo da fé que nos guia. Assim como a mulher do Evangelho, que mesmo em meio à multidão e à sua enfermidade, estendeu a mão e tocou em Jesus, impulsionada por uma fé que transcendia o medo e a dor, somos convidados a fazer o mesmo. Não importa o quão profunda seja a sua escuridão, não importa o quão impossível a situação pareça, a sua fé tem o poder de te conectar com o divino. Hoje, ao iniciarmos este novo dia, não vamos apenas acordar, vamos acordar com propósito. Vamos despertar o nosso espírito e dizer com toda a convicção: eu creio no milagre. Esta é a sua oportunidade de entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que te aflige. Os medos que paralisam, as dúvidas que corroem, as incertezas que roubam a paz. Permita que a fé seja o seu guia, assim como a mulher que creu firmemente que ao tocar em Jesus seria curada. E foi exatamente isso que aconteceu. A sua fé abriu o caminho para o impossível, para a restauração completa. Em Marcos 5:34, Jesus diz: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Esta mesma autoridade e poder estão disponíveis para você hoje. Ao se aproximar de Deus com um coração sincero, você está ativando essa mesma fé curadora, abrindo as portas para que Ele trabalhe em sua vida, trazendo cura, restauração, fortalecimento emocional e respostas onde você mais precisa. Portanto, este momento é um convite para você tocar em Jesus com o seu coração. É um chamado para romper com o medo que te aprisiona e declarar com a sua voz, com a sua alma: eu creio no milagre. Deixe que as palavras de cura e libertação que virão sigam abrindo o caminho em sua vida, para que você receba não apenas a restauração que anseia, mas também a paz que excede todo o entendimento e a direção clara para seguir em frente. Prepare-se para profetizar vida e esperança, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. É hora de ativar a sua fé com ações práticas, transformando o ordinário em extraordinário, pois Deus tem reservado milagres para você hoje. É natural que, no meio da semana, quando as obrigações se acumulam e os desafios parecem intermináveis, o desânimo bata à porta. Sentimos o cansaço físico e emocional, a tentação de simplesmente parar, de desistir diante das dificuldades que insistem em surgir. Talvez você esteja vivenciando isso agora, sentindo o peso do mundo nos ombros, questionando se vale a pena continuar lutando. É humano se sentir assim. É compreensível que a esperança pareça um fio tênue e distante. Mas é exatamente nesses momentos que a perseverança e a fé em Deus se tornam não apenas importantes, mas essenciais. Pense na jornada de fé como uma maratona, não uma corrida de curta distância. Haverá trechos de subida íngreme, momentos de exaustão, mas também haverá paisagens deslumbrantes e a certeza da chegada. Deus observa cada passo seu, cada gota de suor derramada, cada lágrima que você chora em silêncio. Ele vê a sua luta e honra a sua fidelidade.
Aquele que te chamou é fiel, e ele não te deixará só, mesmo quando as forças parecem te abandonar. A sua palavra nos assegura em 1 Coríntios 10:13. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que ele conhece os seus limites e providencia o escape, a saída, a força necessária para que você vença. A sua experiência, os seus sentimentos de cansaço e a vontade de parar são válidos e reconhecidos por Deus. Ele não te julga, ele te compreende. E é justamente essa compreensão divina que te impulsiona a seguir em frente. A fé, então, se torna a âncora que te mantém firme em meio às tempestades. É a convicção no invisível, a esperança que se mantém acesa mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Lembre-se da promessa de que, a seu tempo, colheremos se não desanimarmos. A sua persistência agora é a semente para a colheita futura. E para que essa mensagem de esperança e perseverança alcance mais corações, para que mais pessoas sejam tocadas pela certeza de que Deus opera em nossas vidas, mesmo nos dias mais difíceis, eu te convido a fazer parte disso. Se este vídeo tem falado ao seu coração, se você tem sentido a presença de Deus renovando a sua fé, considere se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que não perderá novas mensagens de encorajamento e força. E mais do que isso, ao compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para propagar a esperança, para lembrar outros que também estão lutando que eles não estão sozinhos e que um milagre é possível. Juntos podemos cumprir o propósito divino de levar luz e encorajamento para o mundo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de poder transformador, um farol que ilumina os caminhos mais sombrios e dissipa a escuridão do desânimo. Ela não é um livro antigo e estático, mas sim viva e eficaz, capaz de penetrar nas profundezas do nosso ser e operar uma verdadeira renovação em nossas forças. Quando nos sentimos esgotados, quando a fadiga do dia a dia parece nos consumir, é na Bíblia que encontramos o bálsamo para a alma e a energia para continuar. Isaías 40:31 nos presenteia com uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta passagem é um convite para depositar nossa confiança em Deus, para entregar a Ele o nosso cansaço, sabendo que Ele tem o poder de nos impulsionar a voar alto, a correr com vigor e a caminhar sem nos exaurirmos. A esperança em Deus não é uma ilusão passageira, mas uma certeza que nos sustenta. A eficácia da palavra de Deus reside em sua capacidade de nos conectar diretamente com a fonte de toda a força e sabedoria. Ela nos ensina a não nos deixarmos abater pelas circunstâncias, mas a enxergar além do que os olhos podem ver. Em Salmos 23:4, encontramos conforto na declaração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esta verdade nos assegura que mesmo nas horas mais difíceis, naqueles vales onde o medo tenta nos dominar, a presença de Deus é a nossa maior proteção e consolação. Ele é o nosso pastor, guiando-nos com amor e segurança, afastando todo o mal e nos fortalecendo para enfrentar qualquer desafio. A fé que reside em seu poder é o que nos permite combater o desânimo, pois sabemos que não estamos sós em nossas lutas. Muitas vezes o tempo que passamos esperando por uma resposta, por um milagre, pode parecer longo e frustrante. No entanto, é fundamental compreender que este período de espera não é tempo perdido, mas sim um tempo precioso de preparo e amadurecimento. Deus usa esses momentos para nos moldar,
para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar a confiar em sua vontade e em seus planos perfeitos. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Esses pensamentos de paz e esperança são precisamente o que Deus está cultivando em nós durante o tempo de espera. Ele está nos preparando para o que virá, garantindo que quando o milagre acontecer, estaremos fortes, maduros e prontos para receber e para dar glória a Ele. Cada espera é uma oportunidade de crescimento espiritual. Em Mateus 11:28, Jesus nos chama com uma ternura inigualável. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a mais pura demonstração do amor e da compaixão de Deus por nós. Ele nos convida a levar a Ele todas as nossas cargas, todo o nosso fardo, e nos promete alívio. A Bíblia, portanto, é a prova viva desse convite. Ela nos apresenta soluções divinas para os nossos problemas, nos oferece encorajamento quando a força nos falta e nos lembra constantemente da sua fidelidade. A renovação das nossas forças não vem de nós mesmos, mas de Deus, através de sua palavra e de sua presença constante. Confiar nessa promessa é o primeiro passo para que o milagre se manifeste em nossas vidas. A oração é o canal direto para a nossa intimidade com Deus. O momento em que a alma se desnuda diante do Criador, derramando as suas angústias, os seus anseios e as suas alegrias. Em cada sussurro, em cada palavra sincera que proferimos, abrimos uma porta para que o amor divino nos alcance e nos transforme. Reconhecer as nossas falhas humanas não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e de profunda sabedoria. A confissão, acompanhada de um coração verdadeiramente arrependido, é o alicerce para a purificação e a restauração. É quando admitimos que erramos, que não fomos perfeitos, que permitimos que a misericórdia de Deus se manifeste de forma ainda mais poderosa em nossas vidas. Ela nos lembra que, mesmo em nossa imperfeição, somos amados e dignos de perdão. Quando nos aproximamos de Deus com um coração contrito, reconhecendo nossas limitações e a nossa dependência dele, ativamos um poderoso fluxo de graça. Pedir perdão não é um mero ritual, mas um ato profundo de rendição, um desejo genuíno de nos afastarmos do erro e de voltarmos para o caminho que ele nos traçou. A misericórdia divina é como um abraço que nos acolhe, que nos conforta e que nos capacita a recomeçar. Ela não se cansa de nos perdoar, quantas vezes forem necessárias, desde que haja em nós a disposição de nos voltarmos para Ele. A cada ato de perdão, sentimos o peso da culpa se dissipando, a liberdade tomando conta do nosso ser e a esperança se reacendendo em nosso peito. A renovação pelo Espírito Santo é o selo desse processo de purificação e restauração. O Espírito é o consolador, o guia, o que nos conforta e nos capacita a viver uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. Quando permitimos que Ele habite em nós, somos revestidos de um novo vigor, de uma nova perspectiva e de uma força que não vem de nós mesmos. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a sermos pacientes e a agirmos com justiça. Através da sua ação em nós, somos moldados à imagem de Cristo, tornando-nos instrumentos de seu amor e de sua luz no mundo. Essa renovação nos permite enxergar os milagres que Deus já tem realizado e nos prepara para receber ainda mais em nossa jornada. Em momentos de profunda reflexão e entrega, podemos vivenciar uma intimidade singular com o Senhor. É como se o tempo parasse e o mundo exterior se silenciasse, dando lugar a uma conexão profunda e pessoal. Nestes instantes, a presença de Deus se torna palpável e sentimos o seu amor nos envolvendo, curando as feridas invisíveis e fortalecendo o nosso espírito. A confissão sincera de nossas fraquezas,
O reconhecimento de que somos dependentes de sua graça abre as comportamentais para que ele opere em nós de maneira extraordinária. É um processo de constante aprendizado e crescimento, onde cada passo dado em direção a ele nos aproxima de um relacionamento mais profundo e significativo, onde a esperança se fortalece e a certeza do milagre se torna cada vez mais real. A fé em Deus não se limita a um sentimento íntimo ou a uma crença pessoal. Ela se manifesta e se fortalece através de ações concretas que refletem o amor divino no mundo. Um dos pilares dessa manifestação é a intercessão, a prática de orar por outras pessoas, intercedendo por suas necessidades diante do Pai. Essa prática é um eco do próprio amor de Deus, que estende sua misericórdia a toda a humanidade. Colossenses 3,12 nos exorta a vestirmos-nos, revestirmos-nos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, elementos essenciais para uma vida de intercessão eficaz e amor ao próximo. A oração pelos outros não é um ato de substituição, mas de parceria no plano divino, demonstrando que nos importamos com o bem-estar alheio tanto quanto o nosso. As famílias, base da sociedade e do núcleo de amor e aprendizado, são um campo fértil para a intercessão. Orar para que os lares sejam fortalecidos na fé, para que os pais sejam sábios e amorosos e para que os filhos cresçam em temor do Senhor é um investimento no futuro. Efésios 6,4 nos incentiva: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A oração por aqueles que sofrem doenças, sejam elas físicas ou emocionais, é um ato de profunda compaixão. A passagem de Tiago 5,16 nos encoraja: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Da mesma forma, aqueles que lutam contra vícios, presas de hábitos destrutivos, precisam de nossas orações para encontrar a libertação e a força para um novo começo. A intercessão por eles é um ato de amor que lhes estende a mão invisível da esperança. A justiça é um anseio profundo do coração humano, e quando a vemos ser negada a alguém, a oração se torna uma ferramenta poderosa. Clamar por justiça para aqueles que sofrem opressão e injustiça é um mandamento bíblico. Jeremias 22:3 afirma: Assim diz o Senhor: Exercitai o juízo e a justiça, e livrai o oprimido da mão do opressor. Não façais mal nem violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem derrameis sangue inocente. A fé em ação se traduz em atos concretos de amor: oferecer ajuda a quem precisa, estender a mão a quem caiu, perdoar quem nos ofendeu e servir ao próximo sem esperar nada em troca. A edificação de uma casa em sentido bíblico transcende a construção física. Trata-se de construir relacionamentos sólidos, alicerçados no amor e na verdade. Salmos 127:1 declara: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Assim, nossas ações e nossas intercessões contribuem para a edificação de um ambiente de paz, cura e restauração, onde a graça de Deus pode operar maravilhas. A presença transformadora do Espírito Santo em nossas vidas é um presente divino de imenso valor, atuando como o agente principal na cura e libertação de nossas almas. Ele não é apenas um conforto em tempos de sofrimento, mas o próprio poder de Deus que nos capacita a vivermos em novidade de vida, alinhados com os propósitos celestiais. Quando enfrentamos a fragilidade da doença, o jugo opressor dos vícios ou as profundas feridas do sofrimento emocional, é o Espírito Santo que se manifesta em nossa fraqueza, nos guiando com sabedoria e nos fortalecendo para a superação.
Ele é o nosso consolador, o amigo que está sempre presente, sussurrando palavras de esperança e de reasseguro em nossos corações, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. A atuação do Espírito em nós é sutil, porém poderosa. Ele ilumina a nossa mente para compreendermos a vontade de Deus, nos capacita a tomar decisões alinhadas com os seus caminhos e nos dá a força necessária para resistir às tentações e às pressões que buscam nos desviar do bom caminho. Em momentos de enfermidade, Ele nos traz a paz que excede todo o entendimento, aliviando a dor física e acalmando a ansiedade. Nos labirintos do vício, Ele quebra as correntes da dependência, liberando-nos para uma vida de sobriedade e de propósito. E diante do sofrimento emocional, Ele cura as feridas da alma, restaura a esperança perdida e nos ensina a amar e a sermos amados novamente, de forma plena e autêntica. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção, a garantia da nossa filiação divina e o motor que impulsiona a nossa jornada de fé. Neste exato momento, erguemos o nosso clamor ao Pai, pedindo a intervenção divina para quebrar todas as cadeias que aprisionam as vidas. Que o poder do Espírito Santo desça sobre aqueles que estão doentes, trazendo restauração completa aos seus corpos. Que Ele liberte os cativos dos vícios, renovando as suas mentes e os seus corações, capacitando-os a viverem livres. Que Ele console e cure aqueles que sofrem emocionalmente, restaurando a paz e a alegria em suas vidas. Declaramos que todo mal, toda enfermidade, toda opressão seja dissipada pela autoridade do nome de Jesus, sob o poder atuante do Espírito Santo. Que a libertação venha agora, que a cura seja instantânea e que a restauração seja completa para a glória de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é o agente de transformação por excelência. Ele não apenas nos consola, mas nos capacita a sermos instrumentos de cura e libertação para outros. Ao nos enchermos do seu poder, somos transformados em reflexos do amor de Deus, capazes de estender a mão para aqueles que precisam. Que possamos a cada dia nos rendermos à sua vontade, permitindo que Ele nos use para realizar milagres, para quebrar barreiras e para trazer esperança aonde há desespero. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo, um farol de luz em meio à escuridão, guiando outros para a liberdade e para a plenitude que só encontramos em Deus. Amém. Que a nossa jornada diária seja marcada por um profundo louvor e uma gratidão transbordante a Deus, especialmente nas esferas financeira e profissional. Assim como o Salmo 100 nos convida a servir ao Senhor com alegria e a entrar em sua presença com canto, que possamos encarar nossas responsabilidades financeiras e laborais não como fardos, mas como oportunidades divinas para demonstrar nossa fé e confiança. Que cada conquista profissional, cada recurso gerado, cada empreendimento bem-sucedido seja um motivo para elevarmos a nossa voz em agradecimento ao Pai, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que a nossa motivação para trabalhar e administrar nossas finanças esteja sempre centrada em glorificar o seu nome e em abençoar a vida daqueles que nos rodeiam, cumprindo o propósito de sermos luz em um mundo que tanto necessita do amor de Cristo. É fundamental que a nossa fé seja alimentada e fortalecida através de testemunhos pessoais, compartilhando as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Ao abrirmos o coração e contarmos como Ele nos guiou em decisões financeiras importantes, como proveu em momentos de escassez e como nos capacitou em nossos empreendimentos, inspiramos outros a também confiarem no seu poder. Que a nossa honestidade sobre os desafios e a nossa alegria nas vitórias se tornem um canal para que o amor de Cristo alcance mais corações. Que cada palavra compartilhada,
seja um convite para que outros também experimentem a provisão divina, a sabedoria celestial e a prosperidade que vem de um relacionamento íntimo com Deus. A nossa história, quando contada com humildade e gratidão, pode ser o estopim para a fé de alguém. Neste novo dia, elevamos o nosso clamor por sabedoria divina para administrar os recursos que nos foram confiados. Que cada decisão financeira seja guiada pelo discernimento celestial, permitindo que façamos escolhas prudentes e estratégicas, que honrem a Deus e multipliquem o que nos foi dado. Pedimos, Senhor, que envies a Tua provisão para o nosso trabalho, que cada tarefa seja realizada com excelência e que as oportunidades de crescimento profissional se abram diante de nós. Que os nossos empreendimentos, sejam eles pequenos ou grandes, floresçam sob a Tua bênção, tornando-se canais de prosperidade não apenas para nós, mas para muitos. Que o fruto do nosso trabalho seja abençoado e que tenhamos a capacidade de gerir com justiça e generosidade. Que as nossas finanças sejam, antes de tudo, um instrumento para glorificar a Deus. Que o dinheiro que entra em nossas mãos seja visto como um recurso sagrado, a ser utilizado para expandir o reino, para apoiar os necessitados, para investir em causas nobres e para abençoar vidas de maneira tangível. Que a nossa generosidade seja um reflexo do amor inesgotável de Deus e que possamos ter o coração aberto para semear em terras férteis, confiantes de que Ele, que nos provê, também nos fará colher em abundância. Que cada centavo seja administrado com responsabilidade e temor, refletindo a nossa gratidão pela graça que nos sustenta e nos capacita a viver uma vida que agrada ao Senhor em todas as áreas, especialmente em nossa vida financeira e profissional, tornando-nos fiéis mordomos dos seus bens. A jornada da vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e seus desafios, é um convite constante para que a nossa fé em Deus se fortaleça e se torne inabalável. Nem sempre enxergamos o propósito por trás das provações, e é nesses momentos de incerteza que o desânimo pode tentar se instalar. No entanto, a fé genuína não se abala com as circunstâncias externas. Ela é uma certeza profunda na fidelidade e no amor eterno de Deus, que nunca falha. Assim como um barco bem ancorado em águas revoltas permanece firme, a nossa confiança em Deus, a rocha eterna, nos sustenta em meio às tempestades da vida. Ele é o nosso refúgio seguro, o porto onde encontramos paz e esperança, mesmo quando o mar da vida parece agitado. A palavra de Deus nos assegura que nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar do amor que Ele tem por nós. Em Romanos 8, 38, 39, encontramos uma declaração poderosa. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa é o alicerce da nossa esperança. Ela nos garante que, independentemente das batalhas que enfrentamos, dos desafios que nos cercam, do tempo que passa, o amor de Deus por nós permanece constante e incondicional. Essa verdade é o que nos impulsiona a perseverar, a continuar crendo e a manter os olhos fixos nele, a fonte de toda a força e de todo o amor. Manter o coração em estado de louvor e gratidão, mesmo quando as circunstâncias não são ideais, é um ato de profunda fé e rendição. É reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está agindo, preparando o caminho e nos moldando para um propósito maior. Cada pequena bênção, cada momento de paz, cada alívio recebido deve ser um motivo para elevarmos o nosso louvor. A gratidão não é apenas um sentimento,
mas uma atitude que transforma a nossa perspectiva, nos ajudando a enxergar o agir de Deus em detalhes que, de outra forma, passariam despercebidos. Que possamos cultivar essa prática diária, permitindo que o louvor e a gratidão sejam a trilha sonora da nossa jornada, lembrando-nos constantemente da fidelidade e do amor inesgotável de nosso Deus, que jamais nos abandona. Portanto, a nossa confiança está firmemente alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Que essa convicção nos fortaleça e nos inspire a viver cada dia com esperança renovada, sabendo que o nosso Deus é fiel e que o seu amor por nós é eterno. Que possamos perseverar em fé, louvor e gratidão, confiantes de que Ele tem o controle de todas as coisas e que em seu tempo perfeito veremos os milagres se manifestarem em nossas vidas. Que a certeza do seu amor seja o nosso escudo e a nossa força, impulsionando-nos a seguir em frente, dia após dia, com a convicção de que nada pode nos separar do seu cuidado e da sua proteção. Que a nossa vida seja um hino de louvor contínuo a Deus, um eco constante da sua fidelidade e do seu amor inesgotável. Cada respiração que tomamos, cada novo amanhecer que contemplamos, deve ser motivo para elevarmos o nosso coração em gratidão. Lembre-se que nenhuma oração sincera que sobe aos céus é em vão. Cada palavra, cada suspiro de esperança, cada clamor em meio à adversidade é ouvido pelo Pai Celestial. Ele é fiel e sua fidelidade é eterna. Se Deus iniciou algo em seu coração, um sonho, um desejo profundo, um projeto de vida, pode ter a certeza de que Ele é poderoso para completar. Aquilo que Ele semeou, Ele também irá colher e manifestar em tempo oportuno. Não se desespere diante das demoras, pois Deus opera em sua perfeição e em seu tempo soberano. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos que já nos foi dado. O poder dos testemunhos é imenso. Quando compartilhamos as obras maravilhosas que Deus tem realizado em nossas vidas, não apenas honramos a Ele, mas também fortalecemos a fé daqueles que nos ouvem. As histórias de superação, de cura, de provisão, de milagres realizados são faróis de esperança. Elas nos lembram que o Deus que agiu no passado continua agindo hoje, com o mesmo poder e a mesma misericórdia. Que a sua vida se torne um testemunho vivo do amor de Deus. Que a sua boca seja cheia de histórias de fé, de redenção e de vitória. Que você seja um canal por onde o poder transformador de Deus flui, inspirando outros a acreditarem e a esperarem por seus próprios milagres. Não subestime o impacto de sua história. Ela pode ser a chave que abre a porta da esperança no coração de alguém que está prestes a desistir. Saiba que os sonhos que Deus deposita em seu coração não são acidentes nem desejos passageiros. São sementes divinas, plantadas com um propósito específico, destinadas a florescer e a cumprir um plano maior. O inimigo pode tentar abortar essas promessas, espalhando dúvidas e medos, mas a palavra de Deus é clara. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Confie que o tempo de Deus é perfeito. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. A sua fidelidade é o nosso firme fundamento, a âncora que nos segura em meio a qualquer tempestade. A persistência na fé, a constância na oração e a certeza na palavra são as ferramentas que nos garantem a manifestação desses sonhos. Portanto, eleve o seu coração em louvor. Agradeça por cada livramento, por cada bênção recebida, por cada passo que você deu em direção à promessa. Celebre as pequenas vitórias, pois elas são indicadores do grande milagre que está por vir. Agradeça pelo sopro de vida, pela saúde, pela família, pelo lar. A gratidão abre as comportas do céu e atrai a atenção de Deus. Continue declarando os milagres que você anseia ver, pois a fé que fala é a fé que move o coração de Deus. Ele é fiel para completar tudo aquilo que Ele iniciou. Seus sonhos, nascidos do coração dele, não serão abortados.
A fidelidade divina é eterna e o seu amor por você é inabalável. Continue crendo, continue esperando, continue louvando, pois o seu milagre está a caminho. Que a nossa vida se transforme em um eterno cântico de louvor e gratidão ao nosso Deus. Cada amanhecer, cada respiração, cada batida do coração é um presente dele, um convite para exaltarmos o seu nome com alegria. A adoração sincera não é apenas um ritual, mas a expressão mais pura da nossa alma, reconhecendo a grandeza e a santidade do Criador. É na intimidade da adoração que encontramos a força para perseverar, a clareza para discernir a sua vontade e a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Que possamos nos lançar em seus braços com reverência, sabendo que Ele é digno de todo louvor, agora e para sempre. As promessas de Deus são como rochas inabaláveis em meio às tempestades da vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que as suas palavras de conforto, de libertação e de esperança que foram dadas a gerações passadas são as mesmas que Ele nos oferece agora. As promessas de cura, de restauração e de um futuro glorioso não são apenas histórias antigas, são realidades vivas e eficazes para quem crê. A sua fidelidade é imutável e, por isso, podemos firmar nossa esperança nele, com a plena convicção de que ele cumprirá tudo o que tem dito. Confie na constância do amor e do poder de Deus. A caminhada de fé, com seus desafios e momentos de incerteza, não é um teste para nos ver falhar, mas sim uma oportunidade para o nosso espírito ser fortalecido. É no meio da jornada, quando o cansaço parece bater e a vontade de desistir surge, que nossa fé é testada e, ao perseverarmos, se torna mais resiliente. A perseverança não é apenas teimosia, mas um ato deliberado de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. É a decisão de seguir em frente, passo a passo, acreditando que cada obstáculo superado nos aproxima da manifestação completa das promessas divinas. A perseverança é a marca daqueles que sabem que Deus é fiel e que o seu tempo é o melhor tempo. Em meio às lutas, quando nos sentimos exaustos, é o próprio Deus quem renova as nossas forças. Ele não nos deixa sozinhos em nossa jornada. Ele caminha conosco, nos guiando, nos sustentando e nos mostrando o caminho. O meio da caminhada é um ponto de fortalecimento, um momento em que, ao olharmos para trás e vermos o quanto já vencemos com a ajuda dele, somos impulsionados a seguir adiante com ainda mais vigor. Não desanime. O Senhor está agindo em cada detalhe, preparando o cenário para a manifestação do seu poder em sua vida. Continue crendo, continue adorando, continue perseverando, pois o seu milagre está mais perto do que você imagina. A caminhada da vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e seus desafios, é um convite constante para que a nossa fé em Deus se fortaleça e se torne inabalável. Nem sempre enxergamos o propósito por trás das provações, e é nesses momentos de incerteza que o desânimo pode tentar se instalar. No entanto, a fé genuína não se abala com as circunstâncias externas. Ela é uma certeza profunda na fidelidade e no amor eterno de Deus, que nunca falha. Assim como um barco bem ancorado em águas revoltas permanece firme, a nossa confiança em Deus, a rocha eterna, nos sustenta em meio às tempestades da vida. Ele é o nosso refúgio seguro, o porto onde encontramos paz e esperança, mesmo quando o mar da vida parece agitado. A palavra de Deus nos assegura que nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar do amor que Ele tem por nós.
Em Romanos 8, 38 e 39, encontramos uma declaração poderosa. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa é o alicerce da nossa esperança. Ela nos garante que, independentemente das batalhas que enfrentamos, dos desafios que nos cercam, do tempo que passa, o amor de Deus por nós permanece constante e incondicional. Essa verdade é o que nos impulsiona a perseverar, a continuar crendo e a manter os olhos fixos nele, a fonte de toda a força e de todo o amor. Manter o coração em estado de louvor e gratidão, mesmo quando as circunstâncias não são ideais, é um ato de profunda fé e rendição. É reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está agindo, preparando o caminho e nos moldando para um propósito maior. Cada pequena bênção, cada momento de paz, cada alívio recebido deve ser um motivo para elevarmos o nosso louvor. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma atitude que transforma a nossa perspectiva, nos ajudando a enxergar o agir de Deus em detalhes que, de outra forma, passariam despercebidos. Que possamos cultivar essa prática diária, permitindo que o louvor e a gratidão sejam a trilha sonora da nossa jornada, lembrando-nos constantemente da fidelidade e do amor inesgotável de nosso Deus, que jamais nos abandona. Portanto, a nossa confiança está firmemente alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Que essa convicção nos fortaleça e nos inspire a viver cada dia com esperança renovada, sabendo que o nosso Deus é fiel e que o seu amor por nós é eterno. Que possamos perseverar em fé, louvor e gratidão, confiantes de que Ele tem o controle de todas as coisas e que em seu tempo perfeito veremos os milagres se manifestarem em nossas vidas. Que a certeza do seu amor seja o nosso escudo e a nossa força, impulsionando-nos a seguir em frente, dia após dia, com a convicção de que nada pode nos separar do seu cuidado e da sua proteção. Este meio da caminhada é, na verdade, um ponto de fortalecimento, não de desistência. É onde a fé se aprofunda e o caráter é forjado. Que você se aprofunde em seu relacionamento com Deus através da devoção diária, dedicando um tempo para ler sua palavra, orar e simplesmente estar em sua presença. Compartilhe seus pedidos de oração conosco nos comentários e interceda pelos seus irmãos na fé. Juntos, somos mais fortes. Para continuar recebendo inspiração e crescimento na fé, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Ele ouve e cuida de cada um de nós.